Mortais, eu criei vocês e é assim que vocês me retribuem? Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e está aqui comigo uma voz que você, ouvinte, já conhece de todos os episódios do Perdidos na Estante, o narrador do nosso assistente e também um dos nossos editores, o Léo. Oi, Léo, tudo bem? Tudo ótimo. É bom estar aqui fazendo mais do que apenas uma assistência, né? Saiu do bastidor, Léo, saiu do background. Sim. E veio pra cá. Mas também com esse tema, não poderia ser diferente. É o tema que eu mais adoro, né? Então... Exatamente. Na verdade, esse episódio estou gravando porque o Léo é um especialista em mitologia. Caso você não saiba, ouvinte, você está sabendo agora. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir juntar aí muita coisa boa pra falar sobre essa série da Netflix que fez bastante sucesso com o público, caiu no gosto do povo, mas não caiu tão bem assim pro bolso do streaming, que é a série Caos. Mas antes, Léo, tá na hora da gente dar uns beijos. Quem que você beija hoje, senhor Leonardo Tremesquim? Bom, hoje meu beijo vai ser temático. Já que a gente tá falando de uma série aí sobre mitologia grega, vou mandar um beijo pra todos os meus professores. E justamente hoje é dia do professor, não é? Que a gente tá gravando? Aí, ó, mais temático ainda. E todos os meus professores aí do Instituto Dédalus, que é o que eu fiz minha especialização. Minha especialização em mitologia graças a esses professores. Então vai um beijo aí pra todos. Ney, Dani, Wellington, todo mundo aí que estiver ouvindo aí do Instituto Dédalus, um beijo pra vocês. Ai, que legal! Um beijo pra toda essa galera maravilhosa e um beijo também pra todos os professores e professoras, né, nesse dia e todos os dias, porque a real é que se não tivesse professor nesse país, gente, a gente não estaria aqui, literalmente. Então, força e foco e bora lá. O meu beijo vai para 3 pessoas. Primeiro eu vou mandar um beijo para Rúbia Oliveira e também para Aline Bergamo, que deixaram comentários lá no Instagram do Perdidos na Estante, lá no post do episódio 311, sobre a série O Casal Perfeito. Elas deixaram comentários muito legais. A Aline falou que não sabia que era livro. Sim, tem livro. Aline, leia o livro, que eu acho que você vai gostar desse livro. Esse livro tem a sua cara. E a Rúbia, mesmo não tendo livro, e acredito que ela não tinha chegado até a parte de spoilers também, onde a gente teorizou sobre o final da série, ela deu uma interpretação bem interessante sobre o porquê que a pessoa matou tal pessoa. Então tá lá pra quem quiser ver o comentário das duas. E eu também vou mandar um beijo pro Adrian Lemos, que é o meu querido amigo lá do Comentaristas de Portal, porque ele ouviu o episódio sobre as primeiras impressões de Agatha para Sempre, que eu gravei com o Rodrigo, e aí ele me chamou numa mensagem e falou assim: boa tarde, por culpa do Perdidos, eu vou assistir Agatha para Sempre. E aí eu falei, ok, boa sorte, então vem com a gente. Eu fiquei muito feliz com esses comentários. Então, gente, comenta, a gente sempre gosta de comentários, seja lá pelo Spotify, seja pelo Instagram do Perdidos na Estante, seja pelo Blue Sky do Perdidos na Estante, você pode comentar. Inclusive, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando depois da volta do Twitter, ou do X, chamem como vocês quiserem, e não, a gente não vai voltar pra lá, tá? Então, o caminho pra encontrar a gente é Instagram e no Blue Sky, e claro, aqui, através do próprio feed, né? Se você quiser deixar um comentário lá no Spotify, eu tô sempre verificando. Mas, Léo, agora a gente já beijou todo mundo, já beijou um monte de gente. Tamo assim, ó, cheio de beijo. Vamos, então, mergulhar em caos? Vamos, já estamos no caos, né? Será, Léo? Esse é um bom ponto, senhor Leonardo. Vamos filosofar sobre isso. Vamos analisar se estamos num caos. Uma linhagem surge, a ordem declina, a família cai, o caos domina.
Léo, você tem a honra nesse momento de fazer a sinopse desse episódio. Não sei se você quer ou não, e é isso. Faz uma sinopse pra gente, Léo. Bom, a série Caos me chamou muita atenção como a forma que eles quiseram pôr a história, o mundo, o desenvolvimento, né? Porque mostra um mundo alternativo, que é na nossa era atual, é o presente, e os deuses gregos existem e interagem com os humanos. E aí Zeus, o dono de tudo ali, né? Comanda tudo, acaba ficando paranoico com uma profecia, em qual ele ouve, em qual ele encontra, e ele vê uma ruga surgir no rosto dele, que inclusive para ele é parte dessa profecia. Ele vai juntando tudo. Ele vai ficando paranoico e ele acha que isso tá querendo dizer que ele vai perder o poder que ele tem sobre o mundo. Nisso começa a fazer umas coisas meio doidas, começa a realmente ficar muito paranoico, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele não tá de todo errado, que a gente vê de fato alguns humanos estão de saco cheio dos deuses, e com razão, né? E que há sim alguns mortais destinados a derrubar os deuses, né? E com isso a gente acompanha a narrativa, né? O mito da Eurídice, a gente acompanha o Orfeu, acompanha a Ariadne, Caneus e até mesmo o deus Dionísio. Então são várias histórias ali que vão correndo em paralelo, se encontrando ali, junto com as histórias dos deuses, de Zeus, mais específico, né? Com ele com essa paranoia de que vai dar merda. Eu acho que uma boa dica para quem não assistiu ainda a Caos e tá ouvindo esse episódio para saber se compensa assistir, é pensar se gostou da série Deuses Americanos, porque eu acho que é uma pegada bem parecida, sabe? Uhum. Eu achei bem similar, assim, essa ideia, né, de colocar os deuses como figuras reais, bastante humanificadas, vamos colocar assim, se bem que os deuses gregos, né, eles eram bastante humanificados, né? E se passa o nosso tempo, como você disse, né? E tem uma estética da série que é muito bonita e, cara, eu achei espetacular, assim. Até como apenas uma série pra você se divertir, sem ficar pensando, né, no enredo ou em tudo que a história tá contando, ela é uma boa série pra você estourar um baldão de pipoca e assistir, você não acha? Sim, assim, quando eu fui vendo os trailers, eu achei que ela ia ser até mais escrachada, sabe? Mas ela tem uma comédia ali, mas ela ao mesmo tempo tem uma seriedade no sentido assim de estrutura mesmo, né? Os personagens vão evoluindo, você vai acompanhando. Então ao mesmo tempo ela é leve, mas é consistente, sabe? Sim. Em alguns pontos é até melancólica, isso falando bem, sabe? Eu gostei da melancolia que ela traz em alguns momentos no submundo, né? Que aparece tudo. O submundo preto e branco, eu achei muito legal essa ideia, né? E você falou questão comparar com deuses americanos, de fato, né? Por ser, né, no tempo atual, os deuses estão ali, isso eu achei bem interessante, e eu gostei de uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei que o original nela, que assim, que eu falei, é um mundo alternativo, porque não é simplesmente, os deuses ainda estão aqui com a gente. Não, é assim, ao mesmo tempo que é atual, os deuses estão ali agindo, tem personagens que a gente vai ver que eles são continuações de mitos, de coisas que ocorreu, que você encontra, né, na mitologia. Então, tipo, o que aconteceu com tal personagem? Tá ali, só que no mundo atual. Ou então outros que é o mito do personagem tá rodando ali. O mito que a gente vai encontrar na antiguidade, a gente encontra aqui. Então, é uma coisa totalmente nova, né? Por isso que eu falo, é bem um mundo alternativo. Isso eu achei muito legal. Porque aí a série tem uma cara própria. Ela não é só uma transposição e não é só uma recontagem, né? Eu acho que ela tá mais por uma releitura, talvez, sim. né? E é bem legal mesmo isso. Eu gosto muito dessa estética também do submundo do Hades e da Perséfone, que é tudo em preto e branco, como você disse. Eu acho que fica tão bonito isso na tela, e ao mesmo tempo, quando a gente vai pro Olimpo, onde tá o Zeus e a família dele, naquele grande caso de família, Sim. né? Que acaba... Não sei se é cômico se não fosse trágico, ou seria trágico se não fosse cômico. Acho que vai muito do momento ali, né? Mas são cores muito vivas, né? Tem uma paleta muito bonita e ao mesmo tempo, quando a gente vem pro mundo dos humanos, a gente vai acompanhando os humanos nessa aventura, cara, já é uma paleta não tão colorida, né? Ela é mais sóbria, parece mais real. Então, assim, eu acho o trabalho de estética e de fotografia dessa série uma coisa maravilhosa.
maravilhosa. O Olimpo, ele ficou muito pomposo. Sim. E seria isso, que são os deuses, né? Zeus, assim, é muito pomposo, isso eu achei muito legal. E também se a gente pensar em figurino mesmo, o figurino é maravilhoso, sim. Eu gosto dessa interpretação que você tem de que é uma realidade paralela, porque eles quase me convenceram que aquilo aconteceu de verdade, sabe? Eles quase me convenceram em determinado momento. Eu gostei bastante. A gente já teceu aqui muitos elogios, né, da parte técnica, mas eu quero saber, Léo, você como um especialista em mitologia, o que se destaca pra você nessa temporada de Caos? Eu gostei muito disso daí, de ter brincado de várias formas com a mitologia. Então pegou mitos e contou ali. Então tem um mito assim, que da Eurídice, né, é o que vai acontecendo ali, eles colocaram adaptando, né, pra série, pro tempo atual. Ao mesmo tempo, tem outras coisas que são só referências, né? Assim, o nome de tal coisa ali, que só faz uma referência, que tem a ver, mas, né, só uma referência em si. E aí vai criando uma coisa própria. E ao mesmo tempo também pegou elementos que criou-se algo específico para a série, mas que é muito a cara da mitologia. Por exemplo, a questão da profecia. Profecia, a gente tem trocentos mitos que usam uma profecia ali, né, que é o principal de uma narrativa, né, de um mito, e ali usou isso daí. Usou uma profecia própria por coisa, né, não pegou nada que já tem, só que aquilo lá você veria muito num mito grego antigo, sabe? Então ele trabalhou com elementos comuns da mitologia grega, e ao mesmo tempo que se trabalhou com mitos que já tem próprio, né? Outras coisas que ali também é bem comum, que nem essa ideia da profecia, a questão de ter do Dionísio ser um deus mais humano, né? Ele tá ali perto da humanidade, é uma coisa que a mitologia marca muito, né? Ali o Dionísio, na mitologia, ele já foi um ser humano. A rixa que tem dos troianos com os gregos, né? Então ele pegou coisas que você vai encontrar na mitologia grega e desenvolveu de uma outra forma, né? Desenvolveu mais ali, criando uma história própria, sem largar mão de um mito, como, né, de novo aí, o da Eurídice, que é o mito mesmo dela, ali que eles colocam, né? E pra quem não tá associando quem é Eurídice, gente, ela é a esposa do Orfeu, né? E aí quando ela morre, ela vai pro submundo, e tem todo o mito, né? Que o Orfeu vai atrás dela até o mundo de Hades pra conseguir trazê-la de volta. E corrija-me se eu estiver errada, Léo, mas o mito diz que ninguém conseguiu voltar, né, do submundo, né? Esse é o grande desafio, né, do Orfeu. E tem o Orfeu também na série, e eu gosto muito da roupagem do Orfeu, porque eu não associei Eurídice até eu ver o Orfeu e meu Deus, é ela, sabe? E é maravilhoso, porque ele é um cantor mega famoso de pop, né? Ele tá fazendo um baita de um show gigantesco, a gente tem aquela imagem, né, clássica do Orfeu, sei lá, não sei, na minha cabeça ele toca violino, sabe? Uma coisa assim, super, né? Super clássica, né? E nessa série ele é um cantor de pop. E eu vou destacar aqui também, claro, a Eurídice, eu acho que ela é uma personagem muito importante, a gente fala bastante dela aqui, mesmo porque na narrativa da série ela é fundamental. Mas o Dionísio, gente, como o Dionísio é bom. Como o Dionísio é maravilhoso, assim. E como, eu não sei falar o nome dele, não sei se é Nabá ou se é Neiban, não sei. Mas enfim, o ator que interpreta o Dionísio, ele é simplesmente maravilhoso, assim. O cara entra em cena, ele conquista, sabe? Ele é fascinante, assim. O Dionísio é divertidíssimo. E ele tá numa crise existencial porque o pai dele não dá atenção pra ele e ele tá cansado de farrear. E pra quem não lembra, o Dionísio, né? Muitas vezes, pra simplificar, ele pode ser considerado o deus da orgia, né? Da farra. Ele é um bom vivan. E assim, cansa mesmo, né? Imagina a eternidade inteira você só ficar farreando, uma hora você cansa. E ele cansa, né? E aí ele quer ser essa pessoa que é reconhecida pelo pai dele. Zeus acha que ele é um moleque mimado. E a Hera, obviamente, não gosta dele, como a Hera não gosta de nenhum filho de Zeus, né? Então, é bem legal, assim. Eu gostei muito de Dionísio, assim. Facilmente, eu abraçaria Dionísio da série, gente. O outro talvez também, mas enfim. Também, né? Também. Pra farrear. É lógico, já que posso escolher o deus que eu quero servir, o Poseidon é que eu não vou servir, entendeu? Porque aquele Poseidon também tava muito bem, mas assim, morar em cima da água não é comigo não, entendeu? Ficar comendo peixe, não vai rolar. Poseidon foi mal, deixa quieto, mas eu acho o Dionísio maravilhoso. Você falou do Orfeu, eu gostei do personagem dele, mas eu achei ele chato pra caramba, mas daquela coisa assim. Ele é. Né? É
músico, né? Então... Assim... E foi assim que todos os músicos pararam de ouvir o Perdidos na Estante. E aí você falou de imaginar ele com violino. Por ser da Grécia Antiga, tudo, ele é tocador de lira, né? Cantor, tudo, e tocador de lira. E ele, inclusive, tem a tatuagem ali de uma lira, né? Então tem muitos easter eggzinhos assim a série é repleta disso, né? Por exemplo, a Eurídice, isso é no começo é no primeiro episódio, e é do mito dela, então não é um spoiler, né? Ela acaba morrendo, né? E no mito, ela foi picada por uma cobra, por isso que ela morre. Na série, ela foi atropelada. Porém, o caminhão que atropela ela tem um logo chamado Serpente Solution. Olha aí, olha só. Então tem muitos desses easter eggs, né? Legal, porque assim, pra mim passou completamente desatento isso, Léo. Eu não fui caçando esses easter eggs. Eu sabia que você era perfeito pra esse episódio. Eu via tal personagem e falava, pô, é tal, né? A Billie Piper, que eu agora chamei o nome da atriz, né? Porque é do Dr. Who. No começo lá, que prevê, que fala coisa pra Eurídice. A Cassandra. A Cassandra. Quando eu vi ela falando aquilo lá, eu falei, é a Cassandra. Porque a Cassandra, ela é um personagem que ela prevê tudo, mas ninguém acredita nela. Ela tem a maldição de ser uma mulher do qual prevê algo e ninguém vai acreditar. Ninguém vai dar ouvido. E a Cassandra também é uma personagem ali bem interessante, né? Ela aparece pouquíssimo, ela vai aparecer no comecinho, ela vai aparecer ali no meio, ela vai aparecer no final. Ela, né? E os momentos que ela aparece também é bem legal, né? Ela não só não é ouvida, como ela também é muito estigmatizada pela sociedade ali, né? Como se ela fosse... amaldiçoada. Amaldiçoada, talvez tratada como uma pessoa, sei lá, com muitas aspas, tá, gente? Louca, né? Que ninguém leva a sério, então... Eu achei bem legal. Mas se tem uma coisa, Léo, que me chamou a atenção na série, eu acho que isso foi proposital também. Eu não sei se você assistiu legendado, né? Ou dublado. Mas na legenda, quando aparece, por exemplo, a Cassandra conversando com a Reed, aparece o nome na frente, sabe? Tipo, Cassandra. E é a frase. Então, eu não sei se eles fizeram isso também no intuito de tentar ajudar as pessoas a identificarem esses mitos que não vão aparecer tanto, né? E aí, enfim, eles aparecem, né? Isso acontece também com o Glauco, por exemplo, né? Que vai indicando quem tá falando ali, eu não tinha reparado. Tem alguns, tá? Não são todos, mas são principalmente esses personagens que vão aparecer assim uma vez ou outra, e aí vai passar alguns episódios, eles não aparecem. Esses tá indicado lá na legenda, né? Que a fala deles. Eu acho que isso pode ajudar também as pessoas a se localizarem, até pra entender, porque quando a gente começa a assistir, não dá pra ter ideia, né? De que caminho que vai, quais são os mitos que vão ser falados ali, né? Você citou o Glauco já é do núcleo da narrativa da Ariadne, né? O Ari, né? Que eles chamam pelo apelido da Ari, que é o mito do Minotauro, do Teseu, né? Na mitologia você vai encontrar por esses personagens. E, assim, esse personagem tem vários personagens chamados Glaucos, mas não é irmão dela em si. Depois, mais pra frente, a gente vê o porquê que é irmão, né? Ali relaciona sim com a mitologia. Mas a ideia de os gêmeos, né? Irmãos gêmeos e ter toda uma relação ali, ter uma importância, essa dualidade, isso também é uma coisa muito característica da mitologia grega. Então foi esses pontos que também me chamou a atenção, sabe? Tipo, não tem aquilo num mito específico, mas aquela essência, aquela ideia, você vai encontrar em vários mitos. E a série conseguiu puxar isso, sabe? Então, o pessoal, você vê que realmente conhece não só o mito em si, mas conhece a ideia que se encontra na mitologia. Sim, tem uma outra personagem que eu gostei bastante e eu queria, assim, que ela tivesse tido mais espaço, que é a Medusa. A Medusa, ela tá no submundo, né? E quando ela aparece é maravilhoso, você logo identifica, porque ela tá com a cabeça coberta. Sim. E aí é maravilhoso, porque eu acho que é a Ari, ou é o Ceneu, que pergunta pra ela, ué, mas por que eu posso olhar pra você e não viro pedra? E ela vira e fala, porque você tá morto, né? E assim, então assim, tem uns toques, né, de comédia também, que é bem legal. Inclusive, toda a parte que eu esperava, a gente já citou, né, que eventualmente na série, depois a gente vai falar com spoilers, né, como é que tudo isso se liga, mas a gente já citou que existe um Minotauro dentro dessa história. E eu fiquei, Leonardo, nossa, assim, da hora que eu me toquei que tinha Minotauro, eu fiquei pensando, como é que esse Minotauro vai aparecer? Como é que esse Minotauro vai aparecer? Porque assim, a chance de ficar errado era muito grande, sabe? Era muito gigantesca. Eu fiquei pensando, gente, como é que eles vão colocar esse Minotauro ali, né? E no final das contas, o grande efeito especial que tem em personagem é da Medusa.
que tem uma cena bem curtinha que mostra ela, né, com as cobras soltas. E ficou legalzinho, assim, sabe? Eu achei bonito. A Medusa é bonita, né? Vamos falar a verdade, né? As pessoas olhavam pra ela, não era à toa, né? A bicha era bonita, né? Então, tem personagens bem legais. E pra mim, assim, Caos, essa série aí que vai falar dessa paranoia de Zeus é um grande caso de família, gente. E é legal de acompanhar esses personagens. A gente já citou vários, né, desses mitos, mas eu gostaria também que você falasse brevemente, Léo, das Moiras e das Fúrias, porque eu acho que esses mitos são mitos que talvez passem desapercebido por muita gente. Talvez seja uma coisa a mais, assim. As Moiras nem tanto, né, porque elas estão em tudo, mas é bom a gente dar uma relembrada. Mas as Fúrias mesmo, nossa, eu não me lembrava delas, sei lá, desde a época da faculdade, sabe? Uns bons... faz um tempo. E é interessante falar disso daí dos personagens, porque isso eu acho que é um grande ponto positivo da série. É uma série de personagens, né? Sim. Assim, óbvio, né? Teoricamente, toda série é assim, mas assim, a questão ela trabalha muito os personagens, é isso que carrega, né, a série. E por isso que a gente, né, tá falando muito aí deles. O Dionísio também foi um dos meus preferidos. Agora também as Moiras e as Fúrias eu gostei muito. As Fúrias aparecem um pouco, mas elas realmente cumprem o papel delas e realmente é exatamente aquilo ali. Eu gostei muito das Fúrias porque, assim, apareceu um pouquinho, só que eu não consigo imaginar agora elas de outra forma numa questão atualizada, sabe? Elas serem motoqueiras, ser aquela coisa que você vai ver, tá ali na rua, tudo você vê ela, você fudeu, sabe? Tipo, é uma coisa meio... Caraca, que merda que tá acontecendo, sabe? Vou morrer, é isso. E o papel que elas fazem é realmente na mitologia, é aquilo lá. Você fez merda ali, você cometeu homicídio, principalmente fratricídio, coisa assim, tudo elas vão te punir, que elas são a culpa, né? Elas é muito a ideia de serem a culpa. Então, só ver quem tá realmente ali sofrendo com aquilo. São 3... Normalmente as fúrias, elas vai pôr que elas estão voando, né? Atualmente você põe aqui voando como? Na motoca, né? Com motoqueiras, tudo ali. Então, eu achei muito legal isso. Seria algo agressivo, né? Sim. E ao mesmo tempo que eu acho que tem essa agressividade delas, elas assustam porque elas são a culpa e as pessoas sabem que elas só vão aparecer por causa disso. E a consequência vai ser a punição, né? Essa culpa vai te consumir, na verdade, né? É isso, não é que elas vão te punir. É que se você só tem a culpa, você não vai dar conta, né? Você vai implodir. E eu gosto dessa leitura que você faz, né? De que elas são agressivas, mas ao mesmo tempo também eu gosto que elas estejam em motos e sejam motoqueiras, porque elas acabam sendo muito fascinantes, né? E eu acho que acaba permitindo uma interpretação de também o quanto que, enquanto a gente é ser humano, o quanto que a culpa, muitas vezes, ela seduz a gente, sabe? A gente entra nesse mecanismo de ficar se culpando, porque também é bem sedutor você ficar carregando essa culpa. A gente entra num sofrimento e a gente não consegue sair, é muito difícil, mas a culpa, ela seduz muita gente, né? Ela chama atenção, machuca, assusta, a gente tem medo, mas também não consegue se libertar porque ela carrega, né, essa atração, né? Às vezes te acolhe, né? Exatamente. E assim, gente, isso não é bom, sabe? Tratem as culpas de vocês, porque senão o caminho tá lá na série qual que é, né? Não é bom. E aí outro trio que a gente tem é as Moiras, e aí desse daí, elas também são bem parecidas, né? Elas têm um papel importante, mas ao mesmo tempo eu gostei da mudança que teve, que não é bem uma mudança, mas sai do mais famoso, que quando a gente vê Moiras retratadas, que é o destino, né? Elas são as deusas do destino, é o destino encarnado. A gente vê aquela coisa clássica de a jovem, a adulta e a idosa, né? Esse é o mais popular, mas não é a única versão, nem sempre, né? Foi retratada assim. Então, a série tomou a liberdade de falar, não, vou sair desse padrãozão, vou colocar só a questão de serem 3 pessoas com o poder do destino, né? Essa função ali. E mostrando que elas também dominam a porra toda, né? Elas têm uma roupagem bastante queer em Caos, né? E elas são fascinantes mesmo, e é muito legal porque elas são muito calmas e muito certeiras, porque elas representam esse canal de mensagem do destino, né? Se você sabe tudo que vai acontecer, você não precisa reagir a nada, né? Com medo, com angústia, com ansiedade, né? Todo mundo tá desesperado ali, elas sabem o que tá rolando, já estão acostumadas. Ou seja, chata pra caramba, né?
chata pra caramba de conviver, né? Com todo respeito à Dona Moira, não vai querer me prejudicar não, mas é isso. Mas enfim, eu gostei muito também das Moiras, elas são bastante fascinantes. E aí tem algumas coisas pra gente falar na parte dos spoilers sobre isso que eu quero debater com você, que são interpretações, né, da série. Mas eu acho que tem também o mito do Caronte, né? Essa figura que fica lá no barco e vai fazer com que as almas, né, passem lá pelo lago pra poder chegar, né, no mundo de Hades. Ele tá lá e a série traz, né, uma narrativa muito pessoal do porquê que ele está lá. Sim. E é isso? Isso é material criativo, certo? Sim, é totalmente original. Amei, amei demais, amigo, você não tem ideia. Amei demais, assim, amei muito. E a gente não citou, né, mas a série, ela é narrada pelo Prometeu. E o Prometeu é uma figura muito importante, né, dentro da mitologia, porque ele é essa figura, né, desse titã que traz o conhecimento para a humanidade, né. Então, se a gente for acreditar aí na mitologia grega, a gente vai acreditar que tudo que a gente é hoje é por causa do Prometeu, né. E aí, é isso, ele tá lá contando a série pra gente, né, ele é um narrador, ele tá explicando e juntando as peças. Gente, a série é boa. A série é boa. Vale a pena assistir, não vale não, Léo? Vale muito. Prometeu também é outro personagem que eu gostei muito de como eles colocaram, que é que eles falou, né? A gente tá aqui por causa dele, então ele é o pai da humanidade. E, assim, ali mostra bem que ele tá preso lá porque Zeus colocou ele, tá lá a águia comendo na fígado dele. Isso é no mito e isso tá lá. E ao mesmo tempo a gente vê direto o Zeus traz ele lá pro lado dele e aí, o que tá acontecendo comigo? Tipo, Zeus não tá nem aí, tipo, o cara prendeu ele e acha que ele tá de boa ainda, sabe? Ainda acha que é o amigão dele. E eu vejo muitos Zeus fazendo isso, sabe? Essa pompa, essa coisa que eles colocaram nos Zeus, essa coisa meio sem noção, eu vejo muitos Zeus nos mitos ser desse jeito, realmente, sabe? Então essa zoada que eles deram em Zeus, eu acho que combina muito, né? E aí a gente vê a relação do Prometeu, ao mesmo tempo também o Prometeu puto da vida com isso. Porque, claro, né? Então encaixa na essência, né, dos personagens. Eu acho que alguns personagens não foram tão trabalhados assim, que nem Poseidon não desenvolve tanto em si. Ele tem a relação que tem ali igual do mito, mas não trabalha tanto. Agora, conforme vai trabalhando os personagens, você vê que eles vão pondo a essência dos personagens mítico ali. E então essa relação de Zeus e Prometeu, gente, no mito a gente não vê além daquilo ali, mas a gente imagina essa questão, né? Um tá puto com o outro, porque sempre teve essa rixa dos dois, de quem é o mais sábio, de quem pode passar perna no outro, né? E ali a gente enxerga isso, né? Com coisas próprias da série, alguns relacionamentos, né? A gente vê que são coisas próprias da série. Isso eu também gostei. Então a série, ao mesmo tempo que se usa do mito, ela vai além, né? Ela ousa criar coisa própria, né? Sim, sim. E tudo isso que é criado é justamente para poder juntar todas as peças no final, que é para contar essa história e também para fazer essa evolução dos personagens que você disse, porque uma coisa que me chama a atenção, e eu concordo com você que eu acho que a relação de Zeus com Prometeu é um trunfo, mas a gente vê o quanto que Zeus, na verdade, é um cara que ele não tá nem aí pra nada, né? Porque quando o Prometeu fala pra ele, cara, lógico que eu tô bravo com você, olha onde você me colocou, né? Ele fala, mas a culpa foi sua. Se você não tivesse me traído, você não estaria lá. E ele fala isso numa calma, assim, tipo, não, eu vou te chamar aqui, você vai conversar comigo porque você é meu amigo e você vai voltar a ser punido porque você mereceu. Sabe o que parece? Sabe quando você é criança e aí a sua mãe ou seu pai vira pra você e fala, escuta, você quer apanhar? Sabe? Aí você vira e fala, nossa, quero muito. Caramba, como eu quero apanhar, sabe? Ou você perde a paciência com a criança, né? Os nossos pais perdiam a paciência com a gente, fala assim, bate na gente e fala, olha o que você me obriga a fazer com você, sim, sabe? É isso, né? Você fala, meu, para pra pensar no que você tá fazendo e tá falando, não faz sentido nenhum. Mas o Zeus é essa figura, né? Que ele não tem noção de nada, mesmo porque ele não precisa ter, né? Ele é o deus dos deuses, né? Ele é o manda-chuva, o bagulho é todo dele, né? Então, eu acho que essa relação dos dois deixa isso muito claro. O Zeus ser interpretado pelo Jeff Goldblum, meu,
assim, espetacular. Espetacular. Gente, tá muito bom, tá muito engraçado, tá muito maravilhoso, assim. Tá muito ótimo. Eu não consigo mais imaginar Zeus de outro jeito, entendeu? Pra mim, é esse homem, é Zeus, e me convenceu também, assim, tranquilamente. Aquela parte meio sexualizada, tarada que eles colocam nele, Zeus tem muito aquilo lá também, então combina certinho. Agora eu vejo ele, eu vejo Zeus ali, não consigo pensar de outra forma. Que inclusive até tem um mito, pra você ver esses easter eggzinhos que tem, né? Que Zeus se apaixona por todo mundo, né? Zeus passa rodo em todo mundo. Zeus é terrível, gente. Né? Ele não criou Dionísio à toa, né? O Dionísio é bem filho de Zeus. E tem um mito de um mortal que Zeus se apaixona, o Ganímedes, e ele leva pro Monte Olimpo e transforma ele no copeiro. Então é a paixão dele que iria ficar ali entregando água pra ele e pros deuses. Uma das primeiras coisas na série que mostra também é Zeus cercado por um monte de homem ali, tudo carregando, né? As águas, tudo ali. Ali é um monte de Ganímedes. Em nenhum momento toca nesse nome, nada ali. Só que quem conhece, que eu falo, eu fui identificando, né, as coisas. Você fala, pô, aqui é referência a tal mito, tudo, sabe? Então, tem os elementos ali. Quem não conhecer vai, legal, ok, mas você vê que tem um porquê de estar ali, mesmo eles sem citarem nomes. Sim, o trabalho de pesquisa que fizeram é muito absurdo. E eu acho que tem uma outra questão sobre Zeus, que na verdade é o grande protagonista, né, da série. Apesar de ter vários outros personagens importantes, a série é sobre a paranoia de Zeus. É interessante da gente ver também como o trabalho de evolução, como você disse, até pra gente entender quem Zeus é de verdade, é muito bem construído, porque ele é essa figura super cativante, porque o Jeff é um cara cativante, né? O ator é um cara que você olha e você tem vontade de sentar com ele e tomar um café, né? Desde a época do Parque dos Dinossauros, a gente tem essa vontade, vamos falar a verdade. E aí ele vai caindo, né, nessa coisa que oscila entre você pensar, pô, ele tá frágil, nossa, ele tá paranoico, e ele vai evoluindo, ele tá matando as pessoas, mas isso daí é coisa dele, porque ele é Zeus, ele pode, até você de fato, e a série, eu acho que ela coloca isso muito bem, que ele perde a estribeira e ele é cruel, sabe? A série não deixa margem, assim, pra você duvidar se ele seria capaz de tudo ou não. A série coloca isso, mas sem colocar, né, um roupante, assim, de uma violência super visual. Embora tenha uma cena em si que tem na série que pra mim não deveria ter, mas eu comento sobre ela com você na parte de spoilers. Desafio os deuses. Léo, assim, é uma pergunta e aqui eu quero aprender, tá? O que é o caos? Isso é muito legal ver, porque o caos, ele nesse ponto, ele seria a antítese de Zeus, de certa forma. Isso ainda na mitologia mesmo, ali. Porque o caos é o nada, é a confusão, é a falta de ordem. O melhor que a gente poderia dizer para encaixar ali na mitologia grega é isso. O caos seria a falta de ordem. E quem é que traria a ordem? Quem é que trouxe, né, a ordem pro mundo? Teoricamente, Zeus. Ele que foi ajeitando tudo, pondo do jeito que ele quer. Então é a ordem dele. Mas é isso. Então o caos seria isso. Seria a falta de ordem. Muitas vezes posto como quando não tem nada, né? No começo havia o caos porque não tinha nada. E aí foi surgindo os deuses, surgiu Zeus botou ordem em tudo. Então a queda de Zeus é a vinda do caos. Por isso que combina com a profecia, né? Tem. Então o caos é o que antecede os deuses, e se os deuses sumirem, mais o Zeus sumir, que é ele que coloca essa ordem, o que volta a existir no universo é o caos novamente. É isso. A gente pode ver dessa forma. Porque é uma interpretação possível. Sim. Ok. Interessante. E tem algum mito do caos na mitologia grega, você sabe? O caos, ele é citado em basicamente em duas obras, que até, inclusive,
É interessante a gente falar aí pro ouvinte que aqui, já que é um podcast de adaptações literárias, essa série não é baseada numa coisa específica, numa obra específica, mas tem as obras da mitologia grega, que aí a Metamorfose, do Ovídio, que aí é greco-romano, né, o Ovídio era um romano, escrevendo sobre mitologia, e o Caos é citado ali, e tem a Teogonia do Hesíodo, que é uma das obras mais famosas da mitologia grega, do qual também aparece o Caos. É um pouquinho diferente, mas ambos tá muito nessa ideia do que veio primeiro. Então, antes das coisas existirem, seja o nada, e aí surgem os deuses, aí vai vindo gerações, e aí vem Zeus e põe ordem. Então, no comecinho era só o nada, depois que vem os deuses, isso na Teogonia de Hesíodo, ou na Metamorfose do Ovídio, do qual o caos é uma sopa primordial. Então, ele é o nada, mas ele é tudo, porque tudo tá ali, tudo vai sair dali. Basicamente é isso. Então, o caos, ele sempre é dito dessa forma, né? O que vai servir para dar início, para realmente depois vir a ordem, né? Mas ele não tem um mito, porque ele muitas vezes nem é visto como um ser em si. Ele pode até muitas vezes ser visto como um não ser, né? Algo assim, porque ele às vezes é o nada, né? É posto dessa forma. Então não se tem mitos dele, ele não interage, né, em si, mas tá lá, né? Tá, entendi. Ele é uma situação, vai, por falta de uma expressão melhor. Algo assim. Ele é um evento. Tem teses, tem doutorados, tem várias coisas para definir o que é o caos grego. É um abismo, é um espaço, é o nada, é o início, é a confusão, tem um monte de coisa, sabe? Assim, então, ele é tudo e nada ao mesmo tempo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Amo, assim, é pura filosofia, é isso. O Sim. caos é o caos, gente. Então tá. Eu perguntei isso pensando se existe algum mito, alguma coisa, porque agora a gente vai entrar de fato, né, nas interpretações que a gente teve da série, das narrativas que estão ali. E é interessante o título da série, ser caos, né? Uhum. E aí eu fiquei, gente, será que existe alguma coisa, né, que possa indicar o que estava fazendo? Mas é isso, né? O caos é o caos. Simplesmente isso, né? E aí vai depender da interpretação, show de bola. E aí, Léo, eu acho que tem muitas coisas que essa série coloca, né, nessa narrativa, com esses personagens, nessas roupagens novas. Eu acho que tem 2 pontos que se destacam muito na série, que uma delas são as profecias, que você já citou brevemente, né, no início do episódio, e a outra questão da fé. E as duas coisas, elas têm, inclusive, funções tanto narrativas como funções práticas dentro do universo criado pela série. Estéticas, eu diria também, viu? Questões estéticas. Num sentido de que foi, mais uma vez, uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, não sei até se você tinha pensado algo nisso ou não, mas ali, que nem a gente falou aí pro ouvinte, né, é o mundo atual, mas os deuses gregos estão ali, as pessoas cultuam esses deuses, interagem, mas ele tem muito um quê do que a gente tem atualmente do cristianismo, coisa assim, que a gente tem igrejas, a gente tem igreja de era ali, né? Sim. Uhum. Isso traz a imagem de fé. Quando a gente pensa em fé, a gente, pela nossa sociedade, assim, tudo, a gente vai pensar num catolicismo, a gente pensa em fé, né? A gente vai conectar isso daí. Então a gente vê uma igreja, ela funciona como uma igreja ali, mas é de era, é dos deuses gregos, sabe? Então eles deram essa mesclada. Você vê aquela igreja, você vai pensar na coisa de fé em si, então tem essa parte estética, né? Você vê o monumento ali e já liga com isso, só que ele não abre mão da mitologia grega. Ele mesclou, né? Então por isso que eu falei, ele traz um quê estético também. Sim, concordo com você. Muito bem colocado. Aqui eu tô usando o termo fé nesse sentido literal mesmo, que é esse sentimento que a gente tem quando a gente acredita em algo que não é palpável, né, na matéria carnal, né, na nossa humanidade. É nesse sentido mesmo, porque, enfim, são deuses, né, e, enfim, quem acredita em qualquer coisa, independente se é um deus ou da religião, seja no que for, é um exercício de fé, é um exercício de acreditar, né, e esse acreditar tem uma coisa muito interessante dentro da série, porque existe ali, como você colocou, aqueles que têm a fé e existem aqueles que não têm a fé, tal qual o nosso tempo hoje e tal qual provavelmente sempre existiu, né, na história da humanidade, né, óbvio. E dentro da narrativa da série, se a gente dividir esses 2 grupos, as pessoas que acreditam nos deuses, independente, né, de qual deus você escolheu seguir ou qual deus conversou com você, enfim, isso não importa. As pessoas, elas têm que dedicar as atividades de vida
vida delas, para que de alguma forma elas sejam dignas da atenção desses deuses, tal qual qualquer religião. Até aí, nada de novo no horizonte, né? E o que acontece? Segundo a mitologia, né? Olha só como as coisas vão começar a se confundir agora, hein? Nesse episódio. Segundo a narrativa, melhor dizendo. Segundo a narrativa da série, as pessoas que dedicam as suas vidas aos deuses e têm a fé, elas, quando morrem, vão pro submundo de Hades. E aí tem a questão da moeda que você precisa, né? Pra poder passar pelo... É lago? Eu não lembro, é lago ou é rio? Ih, agora acho que era um lago. É um lago, né, eu acho. Mas enfim, pra você pagar lá pro Caronte te levar, afinal de contas ele não vai trabalhar de graça porque ele não é obrigado, não é mesmo? Até o Caronte, gente, é pago, vão pagar as pessoas. E aí, eles acreditam na renovação, que seria... Eles passam por esse lago, entram no submundo, passam por uma moldura e lá eles vão ter acesso a uma nova vida, provavelmente encarnados novamente como humanos, onde eles vão ter coisas melhores, né? Então, assim, pra quem acredita em kardecismo, dá uma sensação de uma reencarnação, algo assim. E tem um grupo de pessoas que estão bravos com os deuses, ou que não acreditam nos deuses, ou que, enfim, são pessoas que, por algum motivo, não foram colocadas a moeda na boca, enfim, eles não conseguem passar, eles não são dignos, né, dessa renovação. E essas pessoas trabalham, então, no submundo. Elas ficam presas nesse submundo até elas terem direito, após muitos e muitos e muitos anos, a tentarem novamente passar pela moldura, né? Então é meio que, vamos colocar aqui pensando no cristianismo, é quase como se elas tivessem saído do purgatório e ser digna do céu do inferno, vai? Então você vai ter um destino, né? Você vai passar pela moldura. A loucura toda pra mim é a gente descobrir que, e eu achei isso maravilhoso na série, que as pessoas que serviam os deuses e que, olha, eu acredito em você, então, né, pode fazer comigo o que você quiser, quando elas passam pela moldura, a alma delas é usada pelos deuses pra gerar lá a água deles, que torna eles imortais. E eu achei isso tão inteligente, Leonardo. Mas eu achei isso tão inteligente, assim, no melhor estilo Matrix, né? As pessoas estão ficando sem alma, né? As pessoas estão ficando sem energia. Eu achei isso muito legal, porque aí as pessoas que, teoricamente, são erradas nesse mundo, que são os não crentes, eles são que vão ser salvar da nação, né? Porque eles não vão cair nas mãos dos deuses. Porque a gente não pode esquecer que Zeus não é um deus bondoso. Ele não gosta dos humanos. Ele sempre usou os humanos. Ele vai continuar usando os humanos. E eu achei isso muito, muito legal. O que você achou disso, Léo? Só eu pirei com uma coisa assim. É tão bom quanto eu penso, Léo? Eu gostei muito de que quando eu vi esse negócio da... Primeiro, quando começou a mostrar do submundo, eu falei, vamos ver pra onde vai. Tudo aí mostrou o negócio da moldura. Interessante, porque isso é original. Isso não tem... A série criou toda uma coisa elaborada pra isso, já que na mitologia em si, você morreu, você tá no submundo, você é uma sombra. Não tem muito desenvolvimento em si. No máximo, se alguém for lá te resgatar, né? Como é no caso do mito da Eurídice e tudo mais. Mas fora isso, é simplesmente uma sombra, acabou, né? Não tem muito desenvolvimento. Ali teve essa coisa, não, voltar, não vai passar por ali, então quem realmente acredita, quem segue, né? Então criou uma coisa elaborada. Só que aí a gente vê que, no fundo, vai por uma perdição, né? Ali, no fundo, você não resolve nada, né? Isso, os que seguem a sombra, que é os que estão presos ali, é os que realmente têm ainda a chance de fazer algo. Então eu gostei dessa coisa original da moldura em si, e aí depois subverte. Porque, realmente, ali a série é pra você ver e falar, porra, esses deuses são a merda que eles fazem com a gente. E ali, na moldura, é o ponto final disso. Pra falar, não, realmente não dá pra querer nada com os deuses, porque o máximo que eles prometeram ali de que, vai voltar, vai ter uma coisa boa, segue ali certinho que você passa pela moldura, depois você ainda vai se lascar, né? Você vai ainda virar um nada ali, né? Vai virar comida, né? O alimento, né? Dos deuses. E isso toca muito aquela coisa que a gente atualmente tem muito de dizer, a gente adora os deuses e eles se alimentam disso, né? De certa forma, é uma leitura dessa ideia, né? É uma leitura dessa coisa mesmo do exercício de fé. E aí, fazendo de novo, né, um parâmetro com a obra Deuses Americanos do Neil Gaiman, se a gente não lembrar dos deuses ou não acreditar em qualquer deus, ele teoricamente deixa de existir. Ele precisa da nossa fé, né? Ele se alimenta da nossa fé, ele
precisa disso pra existir. E nisso eles colocaram essa outra interpretação e eu achei que ficou muito bom, Léo. Sim. Eu achei que ficou muito, muito bom. E é legal que isso vai mostrar muito mais pra frente, né, ali, essa virada, né, que dá. Só que é aquela coisa, que nem eu tinha falado lá do Ganímedes, do pessoal lá que fica servindo os Zeus, mano, direto tá mostrando eles carregando a água, e direto mostra os deuses tomando água ali. Parece até aquele momento só questão do cenário. E aí a gente vê a importância que tem isso. Então a série foi, tipo, mostrando pedacinhos daquilo lá pra mostrar, ó, isso tudo aqui realmente não é algo simples, não é só uma aguinha que os deuses estão tomando, né? Sim. E aí a moldura é impossível a gente não pensar nela e começar a pensar no que isso impacta, né, depois na questão do final mesmo da série, que a gente tem que falar da outra coisa, que pra mim é o que sustenta toda a base da série, que é a questão das profecias. Porque, como você mesmo disse, muita parte da mitologia tem essa questão da profecia. E aí a série, eu acho que ela brinca muito com isso, sabe? Porque todos os personagens que a gente acompanha, eles têm profecias. Então, a impressão que dá é que você nasce, você ganha uma profecia. É isso, né? É automático, assim. Tal qual você ganha o seu nome, você ganha uma profecia das Moiras. E, claro que esses humanos, né? Como a Eurídice, o Ceneu, aí tem também aquele outro rapaz que é o troiano. Astyanax. Isso, não sei pronunciar o nome dele. Esse mesmo. Eles têm as suas profecias, mas eles não acreditam, eles renegam as profecias. E tem o clássico do clássico do clássico da mitologia grega, que é as profecias autorrealizáveis, né? Que é você tentando fugir da sua profecia, você faz com que ela se realize. E, inclusive, os deuses têm profecias. Então, assim, o caos, na verdade, é toda uma viagem de Zeus com a sua própria profecia, né? Sim, isso que é interessante, porque até os principais é a mesma profecia, né? A gente pega de Zeus, da Ariadne, tudo isso daí é a mesma, né? Então, mostra que, isso tudo tá interconectado ali. E essa ideia de, vou tentar fugir da minha profecia e ao mesmo tempo eu vou realizar ela por causa disso, é as Moiras tecendo tudo, né? Não tem como fugir delas, né? Muito essa ideia. Por isso que elas estão também importantes ali, né? Não existe livre-arbítrio, né? Quer dizer, existe, né? É igual no cristianismo, né? Você pode escolher? Pode. Posso mudar de mundo? Não. Vou ter que lidar com consequência? Vai. Entendi. Não posso escolher como é que começa, não posso escolher como é que avança e vou ter que lidar com consequência. Isso. Tá. É um tipo de profecia. E aí eu acho que uma discussão que é legal da gente ter aqui, Léo, que é onde eu quero chegar você acha que Zeus fez uma profecia autorrealizável? Ou você precisa que eu explique melhor a minha pergunta? Com que formule mais. Tá. Porque, olha só, a gente tem, acho que o clássico do clássico da profecia autorrealizável, que não tá na série, mas que muita gente conhece, que é o Édipo, que tentando fugir da própria profecia, né, ou do seu destino de matar seu pai, ele mata o pai e ainda casa com a mãe, terça-feira, né? Mas dentro da série, eu acho engraçado o mito do Édipo, coitado, mas dentro da série tem o Minos, né? O presidente Minos, que ele é o pai da Ari e ele tem 2 filhos. Na profecia dele, eu não lembro exatamente quais são as falas da série, mas fala que no leito de amor dele a sorte vai acabar porque o primeiro filho a respirar ele vai matar, uma coisa assim. E aí ele tem os 2 filhos, primeiro nasce o Glauco, depois nasce a Ari, e pra tentar impedir que o Glauco mate ele entrega o Glauco pro Dédalo, que coloca o Glauco lá numa prisão. E essa prisão é essa interpretação do labirinto do Minotauro. Então depois a gente descobre que o Glauco se torna um Minotauro. E a gente vai chegar no Minotauro já já. E o que acontece? Ele conta lá pra Ari que a Ari matou o irmão, então ela tem toda essa culpa, que aí explica, né, essa interpretação muito bem colocada que você trouxe das fúrias, o porquê que a Ari vê. Afinal de contas, as fúrias não estão lá pra matar ela, estão para falar a verdade. E aí, olha que legal, porque a sua culpa também pode te matar, você ser consumido pela culpa, ou ela pode te ajudar a se libertar, que é descobrir a verdade, né? Então, assim, é muito legal da gente pensar nessas 2 possibilidades que a série traz. E aí a Ari descobre que o irmão dela tá vivo, desce com o Dédalo até o labirinto, o Minotauro mata o Dédalo. Nisso, Zeus já tá lá todo paranoico e fala,
Poseidon, você tem que falar lá pro seu servo, o presidente Minos, que ele tem que matar o Glauco, porque se ele conseguir matar o Glauco e quebrar a profecia dele, a minha profecia também eu vou conseguir destruir, porque até então nenhuma profecia não tinha, né, deixado de acontecer. E aí o presidente Minos vai lá, enfrenta, né, o Glauco, mata o Glauco. E aí, quando ele faz isso, a Ari finalmente entende que, ao matar o Glauco, ele realizou a profecia, porque o primeiro filho que respirou ao nascer não foi o Glauco, foi a Ari. E aí a Ari mata o pai. Isso, pra mim, é o que eu chamo de profecia autorrealizável, né? Você acredita na profecia e você tenta fugir da profecia, e quando você tenta fugir, ela se realiza. Entende? Que é o oposto, né, do que acontece, por exemplo, com a Eurídice e o Ceneu, que eles têm a mesma profecia de Zeus, que eles não acreditam na profecia deles, pelo contrário, eles têm vergonha, porque ela não faz o menor sentido, então eles não ligam. Só que mesmo não ligando, a profecia se realiza. Sim. Por isso que eu falo que não existe possibilidade de não se realizar. Mas aí vem a pergunta, Leonardo. Considerando tudo isso, você acha que Zeus, ele só viveu a profecia dele, ou ele tornou a profecia dele autorrealizável a fazer todos esses movimentos? Eu gosto de imaginar que ele foi autorrealizando essa profecia. Eu gosto de imaginar dessa forma. Justamente por essa ideia mesmo, de que ele ficou tão paranoico que quis ficar metendo bedelho, tá? Quis reorganizar tudo, mas no final a gente vê que a profecia que ia usar de exemplo para, olha, essas profecias podem ser quebradas, mostrou que não. Então eu acho que ele iria, assim, autorrealizar essa profecia. Por ele ficar mexendo bedelho. Porque e isso daí também, voltamos à mitologia grega mesmo, ali a parte antiga, era muito comum de querer fugir. E o próprio Zeus fez isso, né? Pra não ter o poder dele tomar. Ele tomou o poder do pai dele, por profecia, que tomou do avô dele, por profecia, e ele não quis. Na mitologia deu certo. Mas aí eu acho que realmente foi algo que ele foi se autorrealizando pra realmente cair. Gosto muito desses Zeus, mas ele tem que cair, sabe? Sim. Então eu acho que o dele ele foi construindo. E eu acho que essa parte que você narrou, eu acho que realmente mostra muito disso. Aquela coisa, pô, é uma profecia que pode ser quebrada. Vamos lá, vai quebrar. Não quebrou. A gente achou que era um caminho, era outro, né? A gente tava interpretando errado, né? Isso eu acho muito legal e eu acho que mostra pra Zeus que, ó, você que tá fazendo isso, você que tá construindo, né, seu destino. E é interessante porque ao fazer com que a profecia dele seja autorrealizada, ele acaba obrigando a Eurídice e o Ceneu também a realizarem a profecia deles, né? É bem interessante isso, né? Então fica meio aleatório, assim. Que é essa ideia de destino mesmo, né? Que você citou, né? Não tem como você fugir do destino, né? Segundo esses mitos. Servir aos deuses, grande honra, não é? Só que aí, senhor Leonardo, vamos falar de Prometeu e daquele final. Sim. Qual que é a sua interpretação do final da série mesmo? Porque a gente descobre depois lá na frente que o Prometeu fez tudo o que fez, né? A gente não citou, mas ele tinha um namorado que era o Caronte. Ele mata o Caronte pra que quando fosse necessário, ele não sabia quando seria necessário, o Caronte pudesse fazer um papel essencial nessa trama toda. Esse momento essencial é quando o Orfeu tá lá no submundo e aí o Caronte ajuda o Orfeu a atravessar pra poder ir atrás da Eurídice. E aí o Prometeu, enfim, é preso lá pelos Zeus. Ele vai fazendo esse jogo, né, de tentar acalmar Zeus. Ele tá sempre tentando impedir que Zeus destrua tudo. Não só ele, a Hera também, o Poseidon também. O Hades, ele é uma figura um pouco complicada, porque ele é meio banana, né? Ele é meio bobão, né? Claramente, se ele não tivesse a Perséfone, ele não teria nada, ao menos na série. E bom, tudo acontece, e aí plot twist atrás de plot twist no final. E aí Prometeus fala, né, que as moiras disseram pra ele que quando a profecia de Zeus se realizasse, ele seria liberto do castigo dele. E acaba a série com Prometeus de fato se livrando do castigo e sentando no trono de Zeus. Qual que é a sua interpretação disso, Léo? Porque assim, ele sentado no trono de Zeus, pra mim, eu olhei e falei, não tô entendendo o que tá acontecendo. O que isso significa, gente? Porque Prometeus é um titã, né? Por que ele tá sentado no trono do homem? Isso me chamou a atenção, mas eu não imagino, não sei, assim, se ele iria, né? Agora eu tô no lugar, eu acho que é muito mais a ideia, tipo, tô livre, então vamos ver o que vai dar nisso. Porque a série, ela
ela meio que a temporada ela termina começando, num sentido assim, termina de uma forma, tá, agora que vai ter, assim, a Eurídice volta, né, aí que vai seguir uma futura jornada dela, né, tudo isso daí. Então a série termina, a temporada termina com essa coisa, tipo, tá, o que vai dar agora? O que pra onde esses personagens vão? Porque agora eles estão libertos ali pra realmente trazer aquilo que o Prometeu tava, desculpa o trocadilho, prometendo. Que devido ao trocadilho é o caos. Desculpa a segunda referência aí sem graça. Exato, é bem isso daí. Então eu acho que eu não saberia dizer se Prometheus pegaria poder agora, tô no lugar de Zeus. Mas é muito mais a ideia dele, estou livre, e Zeus não comanda mais isso daqui do que ele em si comandar. Não imagino tanto Prometeu comandando, mas a ideia de tirar Zeus do lugar, sabe? E meio que tirar a pompa e o domínio dos deuses, sabe? Porque Prometheus, ele é muito mais pra nós, humanos, é muito mais aquela coisa, humanidade, tô ajudando aqui vocês porque vocês não merecem essas divindades, sabe? Eu vejo muito mais Prometheus fazendo isso, né? Não dele pegando o lugar em si de Zeus, necessariamente, mas aquela coisa, tipo, pô, tô livre, que bom, sabe? Zoando com a cara de Zeus. Eu acho que ele sentado ali no trono era mais uma zoada com a cara de Zeus do que falar, agora tem o poder, né, assim. Gosto da sua interpretação, Léo. Começou a fazer sentido pra mim, mesmo porque eu também fiquei muito encanada, assim, com a morte das Moiras, sabe? Porque eu falei, cara, se Zeus matou as Moiras, ele matou o destino. Se ele matou o destino, acabou, né? Aí é o quê? É o caos. Entendi agora. Depois de entender o que é o caos, né? Eu entendi. Mas eu também fiquei muito pensando nos momentos estratégicos que as Moiras aparecem, se existia um plano por trás de tudo, sabe? E aí tem coisas ali que ficam soltas, que elas vão se encaixando, mas eu fiquei pensando, gente, assim, tem alguma coisa por trás disso? Porque, por exemplo, tem lá a mãe da Eurídice, que é uma serva de Hera, certo? E ela aparece pra mãe do Ceneu na hora que a mãe do Ceneu tem que morrer. E a mãe do Ceneu tem que morrer naquela hora pra ela poder atravessar o Ceneu pela moldura, pra ele poder começar a renovação no submundo. E aí eu fiquei, por que a serva de Hera tinha que conversar, tinha que passar mensagem, né, pra mãe de Ceneu, sabe? Ou, por exemplo, por que a Moira fala, né, pro Prometeu, você tem que fazer isso pra pessoa, né, que a pessoa que você mais confia, e você tem que matar essa pessoa. Tá, tem que matar porque essa questão do Orfeu vai acontecer no submundo. Mas eu fiquei um pouco confusa, assim, com o papel das Moiras nesse sentido na série, o que me fez ficar pensando se as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, e ela sabia que isso ia acontecer porque é o destino, ela sabe que é assim que acontece, ou se poderia existir alguma figura por trás disso que tá colocando que isso tem que acontecer naquele momento daquele jeito, sabe? Que é a grande pergunta no final das contas, né? A gente tem um destino ou não, e se tem um destino, quem que determina esse destino, né? Conhecendo as Moiras, assim, eu imagino muito nessa coisa assim, elas são um destino, então elas já sabem que tá, pra elas, tudo na verdade já é um quadro, tudo pronto, né? E então elas falam, faz isso porque você vai fazer isso, porque vai acontecer tal coisa, porque tal coisa, sabe? Ela já sabe. O Prometeu, sim, que eu vejo, e isso é muito do personagem mesmo, de ser aquela coisa de ser meio previdente, assim, tipo, não, vou fazer por tal coisa lá na frente, já, né, antecedendo as coisas, já prevendo, construindo, né, realmente construindo. Então já matou o Caronte ali pra ir pro inferno, pro submundo, tudo mais, mas porque as Moiras mandaram, porque as Moiras já sabem, tipo, as Moiras já tem o roteiro inteiro, porque até mesmo elas tendo o Terca morrido ali, no final a gente vê que elas ainda estão, né, elas mesmas falam, o destino não se acaba, né, com o destino ali, mas quem realmente mudou algo foi o Prometeu, né? Ele que esteve liberto. Então, ele eu vejo de prevendo, né? Assim, pra construir algo na frente. As Moiras, elas estão... A realidade pra elas é um quadro, já pronto. Eu vejo muito dessa forma. Muito bem, Léo. Eu gosto bastante. E o que você acha que acontece com a humanidade agora no mundo que, teoricamente, né? Se bem que as Moiras continuam lá, mas se elas não podem conversar com os humanos, elas só passam profecias. E agora elas não passam mais. Como você acha que fica esse mundo? Eu acho que aí é mais um... Não sei dizer assim, um livre-arbítrio, mas uma meio que, tipo... Principalmente pra Eurídice e pros três, né? Que são os que vão seguir, né? Que são o Ceneu, a Eurídice e a Ariadna, coisa assim. Agora sigo em frente aí, que aí eu acho que os deuses iriam cair, sabe? Aquela ideia assim. Por isso que eu falei que a temporada termina com um começo, né? Com a coisa assim, agora sim
assim que começou a ruína dos deuses. Então agora meio que os personagens, os 3 protagonistas, tá meio que livre no sentido assim, tá sua jornada aí. Segue aí que o que você for fazendo vai ser o que vai derrubar os deuses. Aí que eu acho que ficaria aquela ideia, vai conseguir mesmo ou não sei, né? Aí a gente não saberia, mas a ideia de estar com uma coisa aberta pra eles, pra começar o fim das divindades. Foi uma coisa que eu fui, né, pensando assim, pro futuro. Eu concordo com você mesmo, porque eu vi, né, muitas pessoas bem chateadas, a gente falou isso no começo do episódio, sobre o quanto que teve gente que gostou bastante dessa série, mas ela não foi um grande sucesso de audiência, o que fez, segundo uma das atrizes, chegar a divulgar no Instagram que a série foi cancelada. Até o momento dessa gravação, não existe nenhum pronunciamento oficial da Netflix sobre o cancelamento de Caos. Então, pode ser que eles não cancelem. Mas os indicativos é de que a Netflix não vai querer fazer uma segunda temporada. Independente disso, eu acho que a primeira temporada é sobre a profecia de Zeus e ela é fechadinha. Sim. Né? Fica aí uma dúvida, né, de pra onde que a Eurídice vai, embora a Eurídice, no final, ela encontra a Cassandra e a Cassandra fala pra ela que ela vai ser uma profeta também, uma profetisa, né, enfim. O Orfeu, a gente esquece dele, né, no fim das contas, porque ele é só um peão nisso tudo, realmente, né, ele só tava lá pra fazer com que a Eurídice saísse do submundo, e o Ceneu tá lá renovando a galera loucamente, pegando de volta a alma das pessoas, e aí entra realmente, né, o que vai acontecer com Perséfone e Hades, no final das contas, né, não sabemos. E quem que é o outro personagem que você falou? Acho que são esses mesmo, né? E tem a Ariadne. E a Ari, ela vai começar a governar pra tentar trazer a paz, né, entre Troia e Creta, né, acho que é, enfim. E a Grécia, e Creta, mas porque isso até é bom aí atualizar o ouvinte, que Troia, sempre inimiga dos gregos, mas Creta, ela tinha rixa com a Atena, então, tipo, era coisa dentro da Grécia. Aí eles deram uma alterada que eu achei muito legal isso daí. Os troianos são inimigos dos gregos, então a gente coloca essa rixa dos gregos com os troianos e é Creta que tá liderando ali, né? Então, é um país bem, você vê um que militarizado ali, sabe? Aquele Minos, mano, dá muita raiva dele, mas eu gostei daquilo lá de ser um general ali tudo e ao mesmo tempo pau-mandado dos deuses, né? Isso é bem legal, tudo mostra essa coisa militarizada pra agora a Ariadne iria mudar isso. O Minos, ele é o deus pátria-família mesmo, né? Sim. Assim, no sentido literal, né? Tá tudo ali, né? Ele é militar, ele acredita nos deuses, ele defende a família dele, né? É isso. É a trindade lá do cidadão de bem. Agora, eu falo... terrível isso, mas enfim, eu falei que eu ia falar da única cena que eu acho que foi desnecessária e não me caiu bem, que é justamente a cena que mostra os corpos dos troianos, sabe? Deles todos mortos e pendurados lá, eu olhei e falei, ai gente, não precisava mostrar, sabe? Só quando tem aquela cena que mostra, assim, as pernas deles, sabe? Pra mim já tava suficiente. Não precisava subir a câmera e mostrar a galera enforcada, pendurada lá. Aquilo me gerou um mal-estar gigantesco, assim. Muito gráfico pra série. Eu não tava esperando aquilo, eu não queria aquilo. Por outro lado, eu gostei muito da interpretação do Minotauro. Que aí, né, voltando, eu fiquei morrendo de medo, Léo, do que ia ser o Minotauro. E eu amei que, assim, ele é um ser humano, só que ele não conviveu com humanos. Ele tava, basicamente, numa solitária. E é o que acontece, né, quando você coloca um ser humano numa solitária. Se a gente perder a capacidade de se comunicar, a gente vira um animal, a gente fica totalmente agressivo. E ele tem essa máscara, né, que o Dédalus faz pra ele, e essa máscara que tem esse chifre que faz ele se tornar um Minotauro, mas ele é um ser humano. Sim. Né? Então eu achei essa visão do Minotauro muito legal, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. E também é uma forma da série trazer mais realidade mesmo, né? Manter essa realidade, na verdade, que ela tá propondo, né? Que seria essa releitura num mundo alternativo aí, mas que é muito parecido com o nosso. Que isso que é interessante, apesar de ter os deuses, mostrar que os deuses têm o poder, eles são o que a gente, né, considera ali dos deuses, o restante é um que, tipo, pé no chão, digamos assim, de não ter um monstro em si, não ter aquelas coisas grandiosas no mundo dos humanos, né? Isso é bem legal, e aí o Minotauro casou bem nisso. Eu tava realmente esperando de não ter
Minotauro de ser até tipo uma farsa, sabe? De nem ter nada, porque eu falei, mano, eu acho que eles não vão colocar, né, ali. Mas aí pôs e aí, pô, não, pera, tem um monstro em si, mas aí humanizou, né? Então eu gostei disso. Poderia ser um animal, né? Em vez de ser um minotauro. Não sei, um leão, sabe? Alguma coisa assim. De não ser um monstro, né? Eu tava falando, mano, eu acho que eles não vão colocar um monstro mesmo, uma coisa sobrenatural, né? Digamos assim. E de fato, né? Tem todo o Minotauro ali, mas o que é o Minotauro? A grande mudança é essa, né? Ali. E ao mesmo tempo, lembra que eu falei, esse negócio do Glauco ser irmão da Ariadne, isso não tem, é coisa da série. Mas ao mesmo tempo, ela ser irmã do Minotauro, isso tem na mitologia. A Ariadne é de fato meia-irmã, né? Do Minotauro. Então, eles mudam pra correr a narrativa e ao mesmo tempo vai lá e encaixa com os conceitos míticos, né? Maravilhoso, gente, maravilhoso. Olha, eu acho que conhecendo todos esses easter eggs que o Léo trouxe também, dá pra reassistir agora e começar a pescar essas coisas. Porque é uma obra muito legal. E aí eu acho que no final tem uma mensagem muito positiva, assim, sabe? Me parece realmente um Prometheus 2.0, porque... Você achou engraçado? Eu tô falando porque, assim, no final das contas, quando começa a ruína de Zeus e a gente vê que o Orfeu e a Eurídice conseguiram sair, a Ares chegou no poder, a gente vê que o Ceneu tá lá, né, devolvendo a alma pras pessoas, pros humanos. Cara, isso também é muito libertador pra humanidade pensar nisso, sabe? Porque os deuses não são legais, né? E aí eu acho que também fica muito claro que também não são todos os deuses. O problema são os deuses inteiros, vamos colocar assim, né? Sim. Porque o Dionísio, no final, ele faz uma escolha de abraçar a humanidade dele, em vez de escolher continuar como um deus, né? É como se ele abrisse mão dessa parte dele mítica e escolhesse a humanidade. E, cara, isso é muito poderoso mesmo, sabe? Eu acho que no final acaba uma mensagem muito legal. Eu acho que tem muito material, se eles quiserem renovar, dá pra realmente continuar, né? Pra ver o que vai ser esse caos. Não sei se era a intenção, tá? De quem escreveu esses 8 episódios de continuar, porque ele é bem fechadinho. Mas se tiver, eu quero ver qual que vai ser a interpretação depois disso tudo e com quais mitos eles vão brincar também, né? Porque, não sei, depois do caos tem que ter uma ordem de novo. E aí? Que ordem será que vem depois dessa? Uma dúvida, a gente vai falar também do Ceneu? Claro, pode falar do Ceneu. É que ele seria o terceiro, né, das profecias, porque é interessante que a gente tá falando dessas questões de ter muitos easter eggs, tudo, e o Ceneu, que a gente tem a Ariadne e a Eurídice, que a Eurídice é do mito do Orfeu, né, o Orfeu que seria o protagonista na parte mítica, mas aí eles trabalham com a Eurídice, que eu achei muito mais legal. A Ariadne também, se for ver, é do mito do Teseu. O Teseu é um guarda-costa ali, né, o personagem dele é legal, mas é só um guarda-costa ali, né, do qual justamente a Ariadne acaba meio que apaixonada, né? Tá seguindo as coisas ali, mas foca nela. Então também, né? Focaram num personagem que no mito é coadjuvante. Inclusive porque o Teseu não faz nada, assim, né? Assim, referente ao mito dele mesmo, né? Na série, ele não faz. Ele é o guarda-costas dela, ele tem um caso de amor aí com um rapaz troiano. Eu até achei que ele seria jogado pro Minotauro e ela ia dar o novelo pra ele sair do labirinto. De seguir, né? E não aconteceu isso. E assim, eu não tenho ideia do que aconteceu com o Teseu no final, né? Eu perdi. Ele assim, não é que ele é um personagem ruim, não é ruim, mas ele cumpre o papel dele ali de ser um guarda-costas. Eles trabalharam na ideia do o Teseu não é um guerreiro, porque é um herói e tudo, então ele tá ali, é a força bruta dali, né? Não tem tanta importância, ele tem só meio que aquela ideia de ligar a Ariadne com aquela parte que ele vai lá que eles vão na luta, né, de gladiador, tudo, então meio que mostra que a Ariadne, querendo ou não, é uma princesa, então é da elite. Aí ele liga ela com o povão, né? Ali vê a questão da luta, né? Então é mais assim, então ele tem a sua importância, né? Por isso que eu falei, não é um personagem ruim, mas depois do que ele cumpre o papel dele, a série não trabalha mais ele. E por mim, tudo bem, já que o foco é a Ariadne, né? E eu achei legal isso, né? Vamos focar num personagem que miticamente é coadjuvante, é só um ajudante. Justamente até mais um easter egg que tem, que eu captei só na hora que o Dionísio fala, tem uma hora que que eles estão assistindo, né? A quebra da profecia da Ariadne. E o Dionísio se apaixona por ela. Sim! Maravilhoso.
maravilhoso. E justamente na parte mítica, o Teseu, ele foge com a Ariadne, né? Que, te ajudei aqui, vamos casar, né? Aqui, você seu herói, você é minha princesa, aquela coisa básica de mito, né? E aí, em um determinado momento, eles vão pra uma ilha e o Teseu esquece ela lá, sabe? Tipo, desse jeito mesmo. É meio bizarro, mas ele deixa ela lá e vai embora. Ele só esquece ela, assim? Tipo, esqueci minha amada? É isso? Ele vai embora e não tem muita explicação até, né? Tá bom, entendi, né, gente? Ele largou ela lá, né? É tipo, como é que chama, Leonardo, o cara que não volta pra casa nunca? Esqueci. O mito do cara que viaja o mundo inteiro e não volta pra casa e fica falando, gente, eu me perdi, eu não conseguia voltar, mas ele conversa com o sereio, caralho, a 4. Como é que chama? Né? É mais ou menos isso, né? Você ficou lá curtindo com a sereia, mas você não queria voltar pra casa. Então, coitado, né? Se perdeu. É mais ou menos isso. Ei, Teseu, hein? Gostei de você na série. Já não gosto mais de você, Teseu. E aí, no mito, já que o Teseu abandonou a Ariadne, adivinha quem vai lá e, se encanta com ela. E até tem versões que mostram que leva pro Monte Olimpo, tudo assim. O Dionísio. É? Então aquela coisa, tipo, me apaixonei por ela, é referência a essa parte do mito. Cara, que legal, essa eu não sabia. Então tem muitos easter eggs. E aí, indo pro outro personagem, que é o Ceneu, ele é um personagem ainda mais desconhecido, né? Ele por si só já é um easter egg, digamos assim, sabe? Porque ele tem pouquinha coisa dele e tudo, né? Mas é interessante que a gente descobre na série que o Ceneu é um homem trans. Sim. E aí, quando eu fui ver ali, eu mesmo não lembrava. Quando eu vi o Ceneu, eu falei, eu conheço, mas nem lembrava direito, né? Aí, quando foi desenvolvido, que aí deu esse negócio de que mostrou essa ideia dele ser um homem trans, aí que eu fui lembrar. Porque no mito, também é isso. É uma mulher, só que aí é uma ninfa. Na série, ele é uma amazona. Então, é legal que mostra uma coisa bem feminina, assim, é um grupo de mulheres, né? Então, não tem como não ser uma mulher. Nasceu uma mulher. E aí, no mito, já é uma ninfa, né? Aí no mito é uma ninfa que foi abusada por Poseidon. Nas versões em geral é isso, né? E aí ele concede um desejo pra ela, né? Já que a gente dormiu junto, né? Já que na verdade tipo, ele abusou dela, né? O Poseidon concede um desejo. Ela quero ser homem pra não passar mais por isso. Nossa, cara, pesado demais. Pesado, né? Pra caramba, sabe? Pesado demais, nossa, sim. E aí é interessante que eles pegaram essa ideia de ser um personagem trans na mitologia mesmo, né? De ter mudado ali o gênero no próprio mito, e na série trabalhou com um tema que é atualíssimo, né? E isso eu gostei muito, sabe? Me chamando a atenção, porra, mano, vocês estão falando de uma coisa... assim, isso eu vou falar mais zoando, não falando mal, a série é lacradora. Sim, mas ao mesmo tempo, como é interessante, né? Porque você falou essa questão da transexualidade do Ceneu, mas tem também muitos personagens ali, tem muito sexo na série, né? Uhum. É a Hera com Poseidon, é o Dédalus que fala que era apaixonado pelo Ícaro. A gente vê cenas do Prometeu com o Caronte, e é interessante a gente ver isso porque normalmente quando a gente tá falando desses áudios visuais mais recentes, o sexo basicamente não existe, né? Uhum. Não existe um afeto, parece que todos os personagens não têm, enfim, sexo não existe, né? É isso. E a série coloca essa questão, né? Sem ser uma coisa super, quero impactar ou qualquer coisa. Não, faz parte da vida de todo mundo. Sim. É uma coisa natural, tal qual é natural mesmo, né? Da vida. Seja a presença ou seja a ausência disso. E ao mesmo tempo, né? Eu fiquei muito pensando... gente, mas a gente tá falando da Grécia, né? Tipo, a galera lá era tudo assim mesmo, sabe? Falar de mitologia grega e não falar de sexo, você corta muito. Cortou muito. Então ali isso encaixou bem, né? E aí, falando ainda do Ceneu, uma coisa que eu vi, peraí, então é um personagem trans ali, e assim, cara, vai estar seguindo a ideia que tem na mitologia, que também, né, foi um personagem que mudou o gênero, mas ali a gente vê que realmente está trabalhando com essa temática atual, né? Isso eu gostei muito, tanto que ele morre por causa disso, porque tem que abandonar as Amazonas, né? Então ele sofreu por causa dessa transição dele. Eu falei, mas colocaram um ator, eu não conhecia aquele ator. Aí que eu fui pesquisar. E o ator é um ator trans.
Também. Ai, que maravilhoso. Eu achei ótimo, quando eu vi, pô, que ótimo, sabe, né? Então eu achei que a série soube trabalhar muito bem essas questões com respeito, né? Eu imagino que gostaria até de saber a opinião das pessoas que realmente fazem parte, né? Ali que foram teoricamente representadas em si pra ver, mas eu imagino que foi de forma respeitosa por escolher um ator devido a isso, né? Trabalhar ali, tanto tem questões trans, a gente vê personagem que é negro ali e não seria na mitologia necessariamente, e tipo, não faz diferença assim na questão, tipo, mudou, não, tá ali, tá fazendo o papel dele, né? O Teseu é um homem negro, a gente tem pessoas PCDs ali, isso eu achei muito legal, né? Sim. O Dédalo, que é um puta inventor, é PCD, né? Sim. Isso eu achei muito legal. Um que eu gostei porque deu uma continuação no mito, que né, no início eu falei que eles continuaram certos elementos míticos, e é legal. O Astyanax, o ator também é PCD, e você vê que ele tem uma deficiência no braço, né? E justamente a história, e ali nem relata direito, né? Assim, que ele é um personagem para fazer a história andar em determinado momento. Quem que é o Astyanax? Porque ele é um troiano. Acho que, não sei se essa cena aparece na Ilíada, mas é no final da Guerra de Troia. Eles acabam com Troia e falam, a gente tem que acabar com todo mundo ali que é da cidade, tipo, da realeza, né? Ali, pra não sobrar, né? Pra realmente acabar. Só sobra um bebê que acho que eu não lembro de quem que era filho ali, mas seria da realeza. Vamos jogar ele pelo muro, né? Simples assim, vamos jogar o bebê no chão, que aí já era, né? Teoricamente o bebê morreu. Mitologia grega é muito violenta, né? Sim. Teoricamente o bebê teria morrido. Na série a gente vê que não, ele sobreviveu, mas é uma puta queda, né? Então ele teve essa deficiência, sabe? Então eu gostei disso, tipo, pô, o que aconteceu com tal personagem, sabe? E a gente vê a marca do que ocorre ali, do que ocorreu no mito, e eles trabalharam isso depois, né? Uma continuação ali. Então isso eu gostei. E de fato um ator também, né? Com um ator PCD também, né? É, um ator que tem uma deficiência, né? É, bem legal, assim. Realmente eu acho que isso é um cuidado, né, que a produção teve. E eu acho... Me chamou muita atenção nessa coisa que você falou da parte da transexualidade do Ceneu, porque eu fiquei olhando, aí calma, o que tá acontecendo? E a mãe dele tira ele de lá quando ele é criança. E é bem interessante isso, porque a mãe dele tira ele de lá pra salvar ele, porque entre as Amazonas, né, nenhum menino poderia ficar com elas. E isso é um baita de um sinal de respeito, né? Pra identidade do Ceneu. Sim. E, cara, eu achei isso tão maravilhoso porque é uma criança. É uma criança e ela não questiona, né? Ela fala pra ele, não, você tem que sair por aqui, o seu caminho é esse é o seu destino e o seu nome vai ser Ceneu. Eu não lembro qual é o nome morto dele, mas é falado lá também. E aí tem uma cena muito sutil que é depois que o amigo dele volta, né, e é morto, que aí ele pergunta pra mãe dele, né, mas você me odeia? E ela fala, não, é o contrário, né, eu te amo, é por isso que eu preciso que você saia daqui, eu preciso que você vá pra um lugar onde você vai ficar seguro. E, cara, a potência disso, sabe, assim, é de arrepiar, né, e não precisa explicar, sabe, tá ali, é só você ver, né. Então, realmente, assim, é cuidado e é um respeito e é quase uma aula, né, de como acolher e respeitar as pessoas, né, como elas são. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, sim, Léo, de falar do Ceneu. Eu gosto muito. E realmente é uma série muito diversa e é interessante pensar, né, como que do trio, olha só, são do trio que desbancou, né? Os deuses são 2 mulheres, um homem trans e os caras que ajudam é um homem negro, um homem com deficiência e o que a gente olha e fala, ai, nossa, é super chato, só serviu pra tirar ela de lá é o Orfeu, né? Que tipo é o homem cis, branco, hétero, sabe? Né, bem interessante, porque realmente, gente, o Orfeu, ele é muito chato na série. Embora, Léo, eu vou te falar que eu fiquei muito emocionada na cena que ele atravessa o deserto e ele tá com sede e ele vai beber a água e a terra, e aí ele põe a mão, né, na água, ele vai pôr na boca, é sangue, e aí ele tá lá, né, na beira da porta do inferno, como diria a música do Legião Urbana, e é oferecido pra ele um copo de água e ele vai beber, ele fala que ele tá com muita sede, e aí é falado pra ele, você pode beber, só que se você beber, você nunca vai encontrar ela. E aí ele resiste, ele devolve o copo de água. Eu olhei e falei, gente, eu acho que eu bebi aquele bebedouro inteiro, sabe?
Eu acho que eu não ia aguentar, não. Porque, assim, é uma cena boba ali no meio, mas que eu acho que ficou tão impactante, sabe? Dá pra você... Pô, parece que materializou realmente esse amor que ele tem por ela. Porque a gente saber que ele tirou a moeda dela pra ela não poder atravessar, faz a gente não gostar do cara no começo, né? Uhum. E aí, não. É que ele tava desesperado mesmo, né? Ele, assim... Realmente ele ama ela, ele quer, né? Ele vai fazer tudo por ela, então, assim, não, é aquela coisa clara, não fez por mal, né? Assim, ele tá de coisa, mas é interessante a gente ver em contraponto ao lado dela. Ela não quer mais, e tipo, então, não tem o que ele fazer, né? Não importa o tamanho do amor dele, se ela não tá, né, também nessa mesma sintonia, tudo assim, né? Isso que eu achei legal, porque isso a gente não vai ver em mito nenhum. Em mito, a gente tem que, pô, realmente falar como que eram os gregos, né? Não importa como que a mulher ali iria estar achando do cara, né? E é o Orfeu que é apaixonado por ela, então leva ela de volta. Ele não consegue, mas, né, no mito, mas ele tenta. Ali ele tá super apaixonado por ela, ele quer, apaixonado não, ele ama realmente ela, mas ela já não é a pegada dela, né? Então não tem o que fazer, né? Então isso eu acho interessante. A independência que se pôs pra ela, sabe? Dela não aguento isso. Quando ela foi se livrar, ela realmente se livrou, mas porque foi atropelada, né? E não só, até pensando nessa releitura e nesse amor que ele tem por ela, né, colocando aqui em tempos atuais, ele passou tudo que ele passou e aí ela é convencida, né, pela Perséfone, pela Medusa, que ela tem que sair de lá, apesar dela querer ficar com o Ceneu no submundo, porque tem algo maior. Ela vai com o Orfeu e ela fala pra ele, eu ia te deixar, e ele respeita isso. Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que acaba, de novo, sabe? É a série mostrando que sim, olha, ele estava errado quando ele tirou a moeda dela, isso não tem nem o que questionar. Sabe? Ponto final. Ele errou. Ponto. Não, na verdade, não é a moeda que impediu ela de passar. O que impediu ela de passar, se a gente for parar pra analisar no todo, é que ela não acreditava nos deuses. Sim. Né? Porque ela consegue chegar no submundo. Ela dá um jeito de atravessar lá. E aí, ela volta e o Orfeu, mesmo amando ela muito, e provavelmente por causa desse amor gigantesco, ele respeita ela. Eu acho isso também muito poderoso, sabe? Muito poderoso mesmo. Ele é chato e tudo mais assim, mas mostra que no fim ele não seria alguém realmente escroto ou mal, alguma coisa assim, né? Ele foi pelo amor dele e viu o limite, né? No final, viu mais uma referência do mito, ali quando ele sai, que ele sai pelo lixo, né? Ali, né? Sim. Né? E ela, é daqui que você entrou, sabe? Tipo, o que é isso? E aí ele tá, aí ela já explica pra ele, né, não ia terminar, não quero mais nada, tudo, vou seguir minha vida, e aí ele tá uns passos à frente a ela, de costa pra ela, e até ela fala, você não vai, né, virar pra mim, tudo, ele fala que não, porque é muito aquela coisa, pô, eu vou te perder, não quero olhar pra você, né, ali aquela cena, mas no mito, o que é? Ele tá carregando ela, e ele não pode olhar pra trás, ele não pode duvidar que ela tava seguindo ele e olhar pra trás, senão o Hades fala, né? O deus do submundo fala. Se você olhar pra trás e duvidar de que ela tá te seguindo, já era o acordo. E aí ele realmente duvida, olha pra trás e aí ela continua presa. Ele não consegue, né? Aquela parte que ele mostra, né? Que não vou olhar pra você, é referência a essa parte do mito, né? Ele não poderia olhar pra ela quando tava saindo do submundo. É verdade. Eu não tinha sacado, mas você tem razão. Você tem razão. E realmente, né? Ele sai, ele vai embora e ela fica, né, em outro lugar do qual ele não pode acompanhá-la mais, né? Sim. Então, meio que por isso assim... que eu falo, é o começo agora, é um começo, né? Porque agora é o começo de uma nova jornada dela. Não, maravilhoso, Léo, maravilhoso. Eu acho que Caos, quanto mais a gente percebe, melhor fica. Inclusive, tá tendo um abaixo-assinado aí na internet pro pessoal tentar convencer a Netflix a fazer uma segunda temporada. E, assim, gente, né, tentaram com o Annie e Feni, não deu certo, mas eu acho interessante, sim, mostrar, né, que essa série tem muito a ver. E eu não entendo, na verdade, por que as pessoas não curtiram tanto. Se bem que, assim, sendo justo, eu acho que os 3 primeiros episódios, que eles são a base, né, da apresentação dos 3 personagens, eles são um pouco maçantes, sabe? Principalmente por causa dessa estrutura, né? Vamos ver o dia 1. E aí tem lá, dia 1 do personagem 1. Agora a gente vai ver o dia 1 do personagem 2. Agora a gente vai ver o dia 1 do personagem 3. Então eu não sei se isso também
também fez com que as pessoas não demonstrassem tanto interesse pra assistir. Mas é uma série absurda, assim. Então, se tem alguém que foi corajoso o suficiente pra chegar até aqui, levar esse monte de spoiler e não ter assistido, passa dos 3 primeiros episódios se você der uma enroscada, porque depois só vai melhorando. E independente se você sabe o que vai acontecer ou não, é uma série muito bem atuada e tem um monte de coisa que a gente não comentou também, né? Das tramas e como que elas se organizam. É um grande caso de família com uma pegada meio Game of Thrones, com profecias e um pouco de Matrix. E é bem legal, assim. Eu achei uma série muito boa mesmo. Eu fiquei bem surpresa. E a trilha sonora também, gente, tá muito legal. Eu preciso encerrar esse episódio falando daquela trilha sonora que ela é, maravilhosa. E não é à toa, né? O porquê que os mitos ainda fascinam a gente, né? São boas histórias contadas, né? Pra explicar questões da nossa humanidade, né? Daquilo que nos torna humanos. E sempre é legal a gente revisitar essas coisas. Essa série, eu acho que ela mostra, ela é um bom exemplo disso, de como dá pra revisitar esses mitos, porque como eu falei desde o começo, né? Ela não é só uma recontagem no sentido de mostrar ali o mito, né? Ela pega aquilo lá e trabalha, atualiza e cria uma cara própria. Então a gente ao mesmo tempo ainda tá vendo aquele mito antigo, mas é uma coisa de agora, né? O Ceneu eu acho que é um melhor exemplo, que me chamou muita atenção nisso, sabe? Você pegou algo ali do mito antigo e trouxe para um tema extremamente atual, os outros personagens também. Então é atual, é vendo o mito antigo e encaixa, né? E aí, pra quem não conhece nada de mitologia, ainda vai ter toda essa narrativa que vai servir, vai ser coerente. E pra quem conhece a mitologia, vai pescar as referências, tanto a própria ideia de de trabalhar com o mito grego, quanto as referências dos easter eggs mesmo, né, que vai apontando, eles vai encontrando. Então eu acho que isso torna bem rico, sabe? Cada frame ali, eu quero assistir de novo também pra isso, pra cada frame ali parece que pula alguma coisa de referência e referências de easter eggs e referências de conceitos míticos, como a gente falou, tipo da própria profecia, né? Então isso eu acho legal. Eu concordo, Léo. Eu acho que é uma série que dá pra revisitar, mesmo porque ela é bastante divertida, né? Uhum. Mas assim, assistir a primeira vez é ficar montando o quebra-cabeça junto quando você entende que esse quebra-cabeça existe, e isso é muito divertido. Então, eu gostei, assim, eu gostei bastante, apesar de ter tido um pouco de dificuldade no começo, confesso. Eu sou uma pessoa só. O que eu posso fazer? Se tiver uma segunda temporada, senhor Leonardo, você vai assistir? Você é do time que quer uma segunda temporada? Com certeza. E isso é uma coisa que me chamou a atenção no sentido assim, que eu gosto de minisséries, né? Eu prefiro coisa com começo, meio e fim, pra não evitar frustrações depois da 5ª, 6ª temporada, que é muito comum, né? Olha os traumas. Então, eu sou traumatizado com isso. Meus fins de relacionamentos com as minhas séries é sempre traumático. Entendo, viu, Léo? Né? Então eu gosto quando, né, teve começo, meio e fim, tudo, e aí eu gostaria que fosse assim, que tivesse tido um começo, meio e fim, aí aquele final gostei muito do final, sabe? Quando eu terminei eu não sabia, né, se ia continuar ou não, né, ainda não tinha, tava realmente vago, né, não tinha nenhuma notícia. Eu falei, vai continuar e ficou aberto, não é o que eu curto, mas ao mesmo tempo eu gostei muito, porque ele fecha, ela ao mesmo tempo, por isso que eu falo que ela termina começando, porque ela fecha bem ali o plot que ela pôs naquela temporada, mas deixa uma coisa muito aberta pra realmente continuar. Então eu acho que mesmo, independente se tiver continuação ou não, vale ainda a pena assistir. Caso, né, o ouvinte não ouviu, eu acho que não assistiu, vale a pena assistir, porque ele tem um final em si, mesmo que esse final traga uma coisa pra ser explorada a mais depois, né? Só que ao mesmo tempo eu gostei, porque eu achei que ficou tão bem feito que eu realmente tô curioso pra ver o que pode vir dali. Eu concordo, eu acho que ela lembra muito a sensação que eu tive quando eu assisti, já que eu falei tanto, né, do filme,
vou encerrar fazendo uma referência também nessa questão de formato, que é o final do primeiro filme do Matrix, sabe? Você assiste o filme Matrix 1, cara, é uma história fechada. Do jeito que acaba, você fala, nossa, vem muita coisa por aí. Poderia nunca ser mostrado que essa muita coisa, né? Mas teve a continuação. Então, mesmo que Caos não tenha continuação, ela é fechada em si. A profecia de Zeus tá lá, ela acontece, não acontece. Quando ela acontece, como é que esses personagens fazem parte dessa trama, como que essa profecia se realiza, qual é a história deles e pra onde cada um sai, né, a partir do final dessa profecia. E é isso, entendeu? O que vier depois sobe crédito, né? E vamos ver se vai ter segunda temporada ou não. Mas eu fiquei bem satisfeita, Léo, e eu tô muito mais feliz de ter você aqui no Perdidos, porque você é uma das maiores referências quando eu penso em mitologia. O seu conhecimento realmente é absurdo, e eu te agradeço demais, Léo, por ter aceitado o convite de vir pra frente do microfone e compartilhar tanto com as minhas perguntas aí, meio caóticas, sem forçar a barra, né, do tipo, Léo, o que é o caos? Tem um mito para o caos? De onde veio o caos? Me ajuda a entender o caos. Eu adorei você falando, então, não tem como te explicar isso não, tem gente que pesquisa isso na academia, não tem uma resposta. Eu, tá bom, Léo, desculpa ter perguntado, sabe? Então, né, então assim, obrigada, Léo, de verdade, por ter vindo. Espero que você volte mais vezes para falar de outras coisas também, que não sejam mitos. Uai, por que não? Chamando, tô aí. Eu que agradeço aí, porque realmente isso é uma série que eu realmente ia querer falar, sabe? Quando eu tava empolgado por ela desde o trailer, tá? A primeira vez. Na verdade, não, desde o trailer não. Desde que anunciaram que o Jeff Goldblum era Zeus. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, puta, eu preciso assistir. Mesmo já esperando, pô, eu acho que eu fui assistindo, achando que eu ia gostar já, e me surpreendeu. Me surpreendeu, assim, eu gostei, e ao mesmo tempo foi algo além, assim, sabe? Como eu falei, eu achei que ia ser uma coisa mais escrachada, mas ao mesmo tempo ela continua tendo a comédia ali, mas tem umas partes mais pesadas, então ela me trouxe coisas que eu não imaginava que a série ia ter, sabe? E de forma positiva. Então eu gostei muito, e o trabalho mítico ali, de pesquisa mítica, sabe? Como alguém que curte mitologia, tá ótimo. Eu adorei isso. Isso tá muito bom. Eu penso muito o quanto que essa série, ela brinca muito, né, com a comédia e com o drama, que também é uma característica da arte grega, né? Quando a gente pensa, né, nas grandes tragédias gregas, é sobre isso, né? É essa comédia, esse drama com essas questões humanas. Eu acho que essa série coloca isso muito bem. Nossa, muito bem. Verdade mesmo. Realmente não tinha raciocinado nisso daí, de realmente conversar com tragédia e comédia. Que é a base do teatro, né? A base da arte, né? A série é bem trágica, né? O que acontece com muitos personagens em si. E até, não sei, ouvinte, se você de repente achar meio estranho, nossa, tão pondo Zeus dessa forma, uma coisa meio escrachada, alguma coisa assim. Na comédia grega antiga já tinha isso, já tem peças zoando os próprios deuses, sabe? Na Grécia Antiga mesmo. Então isso é uma coisa que talvez a gente, quem é de fora, conheça mais pelo mito mais popular, não imagine, mas os próprios gregos antigos já zoavam os deuses, né? Então a série tá nesse estilo mesmo, né? Isso é bem legal. É coisa pra, de repente, ouvir quem realmente é um crítico, né, do audiovisual, que tem um conhecimento mais acadêmico pra conseguir trazer mais qualidade aí nessa análise, mas pra mim isso ficou bem claro, assim, né, o quanto que essa tragédia e essa comédia estão ali presente, e o quanto que isso é uma referência à própria forma, né, da arte grega. Então, acho que isso é mais um ponto positivo de assistir e analisar, mesmo porque a gente tá falando aqui muito que Zeus, né, essa figura espalhafatosa, super engraçada, é que ele é engraçado porque, enfim, ele é muito carismático, né? Sim. E o que acontece? A gente tá muito acostumado a pensar em Zeus, sei lá, do Hércules, ou do desenho Hércules, sabe? Seja da série ou seja do desenho, a gente pensa nessa figura, né? Poderosa, né? Oh, nossa, eu sou muito sério, eu me levo muito a sério. E ele é um cara paranoico, sabe? Então, assim, é isso, sabe? Então, eu acho que é um trabalho maravilhoso, assim. Eu gosto, realmente, eu acho que se deuses gregos existirem, eles eram daquele jeito, sabe? E é isso, né? Maravilhoso, Léo. Muito obrigada, Léo, de novo.
Eu te espero numa outra oportunidade. Ouvinte, obrigada pelo seu play, pelo seu download. Espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto a gente gostou de assistir essa série, quanto a gente gostou de falar sobre ela. Veja bem o tamanho desse episódio, eu sei, mas eu tenho certeza que tá um episódio muito gostoso de ouvir. Eu te desejo uma boa semana. Aguardo os seus comentários, seja no Spotify, no Instagram, nas nossas redes sociais. Um beijo e até semana que vem, ou na outra semana. Acho que na outra semana eu volto. Semana que vem acho que é o Baço que volta. Fiquem bem por aí. Tchau, Léo. Tchau, tchau. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Leonardo Tremesquim. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente é narrado pelo Sr. Baço. A edição fica por conta do Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizadas falas da série Caos, disponível na Netflix.